Olá, seja bem-vindo e hoje nós vamos abordar como encontrar os melhores FIIs. Então a gente tem algumas formas, algumas possibilidades para a gente conseguir encontrar aí bons fundos imobiliários para poder estar investindo. Uma dica que eu sempre dou. O primeiro ponto é você saber analisar, analisar um fundo imobiliário, verificar os indicadores fundamentalistas, para poder fazer escolhas compatíveis com o seu perfil. Não tem um melhor investimento, e sim aquele investimento que se adequa à sua estratégia de investimento. Se minha estratégia de investimento é receber renda em dólar, então não adianta você ter o melhor fundo imobiliário brasileiro que paga em reais. Você vai precisar ter, não fundo imobiliário, mas pensando em ações. Não adianta você ter a melhor ações aqui pagando dividendos em reais, se você quer receber isso em dólar. Entende? Então a gente tem que se adequar à nossa estratégia de investimentos. E sabendo analisar, sabendo escolher, como que eu faço então para encontrar os melhores fundos imobiliários? Uma dica para a gente, porque assim, existe muitas possibilidades, A gente tem vários fundos imobiliários e com o passar do tempo vai existir mais ainda. E dentro de todos esses, imagine a gente entrar um por um, analisar um por um, verificar os indicadores, ler o relatório gerencial, verificar os inquilinos, vacância, dividend yield, P sobre VP, enfim, e outros indicadores, leva tempo. Então, se a gente conseguisse filtrar um pouco, seria melhor, beleza? Então, esse é um dos objetivos da aula de hoje, tá? Então, já fica a primeira dica. Qual que é a primeira dica? Para a gente encontrar bons fundos imobiliários, uma sugestão que eu passo é sempre a gente acompanhar as notícias, acompanhar as recomendações de investimentos. Então tem vários analistas por aí, várias plataformas de investimentos, vários sites, enfim, que tem lá as recomendações de investimentos. Você nunca deve seguir essas recomendações, na minha opinião, tá? Mas você deve fazer a leitura e tentar entender o porquê que estão recomendando esses ativos. Por que estão recomendando esses fundos imobiliários? Por que estão recomendando fundos de shopping? Faz sentido? Porque vai voltar a economia, esses fundos vão valorizar, não sei o que lá. Enfim, você começa a entender. Você começa a entender como que as cabeças mais inteligentes pensam, para você começar a pensar dessa forma também. E aí você já tem uma orientação. Imagine que você tem aqui 10 vias, 10 vias, você tem mais vias, você tem 5 10 vias, você tem 5 para o sul e 5 para o norte. Fiz errado, 5 para o norte e 5 para o sul, mas enfim, você tem essas 10 vias e você conversou com várias pessoas, cara, para onde que eu vou para ir lá para Maragogi, eu estou aqui no sul do país. Aí o pessoal vai falar assim, você tem que seguir para o norte. Aí o outro, você tem que seguir para o norte. Aí mais um, você tem que seguir para o norte. Aí um outro desorientado, é para o sul. Só que você não sabe se o cara é desorientado ou não. Vai que ele é o único que está correto. Estão pegando a ideia? Então aí o que você segue aqui? O que você pensa? Olha, a maioria das pessoas estão dizendo para eu ir para o norte. Então é provável que lá no norte, que deve ser uma dessas 5 vias aqui. Agora eu vou ter que analisar uma delas aqui para seguir. Mas veja, eu já eliminei a metade. Ok? Então essa é a ideia de você ler muito, seguir analistas, enfim, que aí você vai ter que meio que uma orientação para onde você vai seguir. Se é melhor vir para cá, para lá, aqui tem, tá repetindo. Esses fundos imobiliários, vários analistas estão falando, e eu não conheço ele. Eu vou analisar ele. Aí que está a chave de ouro, Você descobriu aqueles que estão sendo mais comentados, mais falados. Agora você analisa, ok? Agora você analisa. Então não é que você vai investir nele, e sim, ele vai te dar uma orientação para você começar a analisar. Nada impede de você analisar todos os fundos imobiliários, mas você vai ter que ter tempo e disposição. Se você não está fazendo nada da sua vida, vai lá e analisa todos, ok? Mas, na maioria das vezes, nós trabalhamos, temos que dedicar tempo a lazer, família, enfim, várias outras atividades que não dá tempo da gente analisar todos. E daqui 3 meses já vem um resultado diferente, você tem que analisar de novo. Então, é muita coisa para analisar. Então, se a gente conseguir seguir uma orientação, ótimo,
Tá? Eu não vou deixar sugestão porque a gente tem várias. Se você acessa sites grandes aí de corretoras, basicamente todas elas têm a carteira recomendada, ok? Então vale a pena acompanhar aí, beleza? Essa é uma das sugestões. Outra, agora a gente já começa num trabalho mais de dedicação, que vai levar tempo, beleza? Mas vamos lá, vamos agora para essa parte aqui de nós começarmos a analisarmos. Então assim, vamos pensar em um filtro aqui. O site Investidor 10, ele traz alguns rankings, que é bem interessante. Aqui já aparece até na página principal deles, ó, tem alguns rankings aqui, mas focado em ações, beleza? A gente pode vir em fundos imobiliários e a gente tem aqui, ó, rankings de FIIs. Eu posso selecionar um deles, por exemplo, vamos ver aquele que tem os maiores dividendos. Eu vou clicar aqui. Olha lá, ó, apareceu uma lista dos maiores dividendos. E aqui eu já posso filtrar, por exemplo, eu quero saber qual que é o que tem o maior patrimônio. Eu clico aqui, ó, olha lá, ó, é esse aqui, ó, KNP11, que é do Kinea. A Kinea é uma administradora forte de fundos imobiliários, tá? Então, ó, você vê que os 3 maiores aqui é da Kinea, tá? Então, com 4 bilhões de reais, quase 4 bilhões, 3,7 bilhões. Então, a gente tem aqui, ó, vários fundos acima de 1 bilhão de reais, né? Ó, a partir daqui, ó, todos são 1 bilhão. Ó, lá para cima, ó, todos são 1 bilhão de reais de patrimônio. Então é muita coisa, né? Por isso que os fundos imobiliários fazem muito sentido. Imagine você ter 1 bilhão de reais para investir em imóveis. Então faz sentido pegar o dinheiro de muita gente, compra lá os empreendimentos e distribui aí conforme as participações de cada um. Beleza? E aí, vamos supor que você agora quer saber, então, olha que interessante, eu quero investir nos fundos de logística. Então eu vou filtrar, ó, beleza? Ó, tem um filtro aqui, ó, fundos de... Cadê? Aqui, ó, logística industrial e galpões. E aí você olha assim, quais deles que possuem os maiores dividend yield? Olha lá, ó, são esses daqui, certo? Esses daqui estão acima de 7, ok? Tem algum deles que está com desconto? Aqui, ó, esse aqui está com desconto, mas novamente, não quer dizer que ele está barato. A gente tem que investigar para ver se não é nenhuma falha do fundo imobiliário, se não está passando por nenhum tipo de problema. Esse aqui tem um patrimônio líquido baixo comparado aos demais fundos imobiliários. Então já é um sinal de alerta, não que ele é ruim, mas o risco aí é maior, porque é muito provável que Porque pensa o seguinte, ó, um fundo desse aqui de 2 bilhões, imagine que ele tem aqui o dobro de imóveis desse daqui. É sinal que os imóveis são muito mais caros, muito mais caros, ou seja, muito provável que os imóveis são melhores. Então a gente tem que investigar tudo isso, tá? P sobre VP, vamos ver qual que está com desconto aqui, ó, aquele Euro 11 que a gente já viu, LG, CP, enfim, ó, a gente tem, ó, esse aqui é bem conhecido, é um fundo imobiliário bom. Esse aqui também é bem conhecido, um dos maiores patrimônio também, ó, 1,43, é um fundo bem tradicional, XPLG 11 que eu já mostrei, ok? Então tem fundos interessantes que estão sendo negociados a P sobre VP baixo. Isso se deve basicamente à queda do preço deles devido à alta da taxa de juros. Então, tem muitos fundos a qual estão apresentando. Se você acredita nesse tipo de investimento, se você está disposto a investir para o longo prazo, é muito provavelmente que dá para fazer bons negócios nesse momento. É até um momento interessante de investir, na verdade, tá? Porque, ó, veja, eles estão apresentando desvalorização. Então, geralmente o preço caiu, né? E por conta disso o P sobre VP ficou abaixo de 1, tornando aí ele com desconto, ok? Desconto entre aspas, porque eu já comentei várias vezes e tenho que reforçar isso, que não quer dizer que ele está com o P sobre VP baixo, que ele é um bom negócio, porque pode ser que ele esteja apresentando algum tipo de problema. A gente tem que ler e investigar, que é o tema, se não me engano, da nossa próxima aula, que é entrar no relatório gerencial, tá? Mas vamos focar aqui na parte de filtrar, para a gente afunilar isso para entrar em alguns fundos específicos para conseguir analisar, beleza? Então aqui a gente consegue fazer esse tipo de filtro, esse tipo de análise através dos rankings, né? A gente pode também vir, a gente tem a outra aba aqui, ó, dos rankings, e ver todos. Tá carregando a página aqui. Enquanto isso eu já vou, deixa eu até abrir outra guia. Em FIIs.
Cadê? Isso, ó, seria aquele de todos mesmo, né? Que eu iria clicar aqui, mas eu acho que vai para a mesma aba. Isso, ó, vai para a mesma aba. Era isso que eu estava procurando, que era a mesma coisa. Mas vamos lá. Ó. Aqui a gente consegue ver todos os ranks se você quiser clicar, né? Então, se você quiser clicar, você consegue verificar todos os ranks. Então, por exemplo, aqui você já consegue verificar aqueles que têm maior liquidez. Vamos supor que você quer investir muita grana, você quer investir pesado, milhões em um único fundo imobiliário. Então é interessante olhar a liquidez desses fundos. Enfim, a gente tem várias opções aqui. Aqui a gente tem várias opções, beleza? Então a gente pode filtrar e verificar. Né? Eu gosto mais dessa parte aqui, mas é pessoal, você pode vir por aqui, né? Que seria basicamente eu clicar em um desses, tá? Ou eu posso ver os fundos por segmentos, mas eu acho mais legal vir por aqui, ó, que a gente já consegue ver mais informações. Então, por exemplo, eu verifico aqui os maiores dividendos e eu filtro aqui, ó, né? Então fica bem interessante essa parte, ó, de lajes corporativas, beleza? Vamos ver aqueles que têm os maiores patrimônios. Ó, são esses daqui, beleza? São esses fundos aqui de lajes corporativas que possuem o maior patrimônio líquido, ok? Então aqui a gente consegue já ter uma orientação de onde investir conforme que você quer, certo? Então o que é interessante aqui, às vezes se você é um investidor iniciante, às vezes você pegar um fundo que já é mais tradicional, ou seja, tem um patrimônio maior, porque se você pega um fundo desse aqui, ó, vamos pegar esse que tem o maior patrimônio, e vamos pegar um que tem um patrimônio baixo, eu vou pegar até 3 aqui só para a gente observar, e eu vou verificar o número de imóveis, tá? Olha aqui, ó, 17, 18, 19, 20, 21 imóveis. 21 imóveis tem esse fundo aqui de maior patrimônio. E aqui a gente tem a lista dos imóveis, ok? A gente tem vários imóveis aqui, tá? Ó, inclusive lá na Faria Lima, que para quem não conhece, é o Wall Street brasileiro, né? Então é o local onde o mercado financeiro é tocado. Agora vamos pegar dos menores aqui, ó, vamos ver quantos imóveis? Um imóvel. Já fecha, sai fora. Pode ser um baita de um fundo imobiliário, mas olha o risco, né? Tem um imóvel só. Esse aqui deve ter um também. Olha lá, um só também. Que é esse aqui, ó, SPTW11. Vamos agora para o VLOL11. Quantos imóveis? Um também. Tá vendo? Ó? Então, o fato de você vir aqui parece bobeira. Mas por que eu quero saber do patrimônio líquido? Meu amigo, se você pega aqueles que têm patrimônio líquido alto, ó, eu já abri esse primeiro aqui, tem mais de 20. Ó, esses daqui vão estar tudo na casa de 20 imóveis também. Ó. Vamos verificar esse primeiro aqui. Não tem a aba do número de imóveis aqui. Não tem. Esse aqui não tem. Mas a gente consegue observar dentro do relatório gerencial, ó, GTWR11. Ó, esse aqui está parecendo um imóvel só. Um imóvel. Mas olha o tamanho do menininho aqui, ó. Né? 89 mil metros quadrados. Então, se a gente entrar dentro do relatório gerencial, talvez tenha muitos inquilinos, mas mesmo assim eu não investiria, porque você está no risco de uma localização, ok? Isso talvez se não for, deixa eu ver se não é um fundo de papel, às vezes também seja, não, é de Lajes mesmo, é de Lajes. Vamos verificar aqui, de Lajes, vamos ver. Ó, esse aqui está com um imóvel também, né? Mas lá no edifício Faria Lima, tá? Mas enfim, o que acontece? Ele tem um imóvel só, mas talvez não, né? Com certeza são vários andares. Então você tem vários inquilinos, tá? Que é o tema da nossa próxima aula. Eu vou deixar esse fundo aberto aqui e o outro para a gente entrar no relatório gerencial deles, para a gente verificar quantos inquilinos ele tem. Tem um imóvel só, mas será que é só um inquilino também? Vamos verificar isso também na nossa próxima aula, tá? Então, para essa aula seria isso, a gente ia arrumar um filtro aqui para a gente tentar seguir uma orientação para identificar os melhores fundos imobiliários. Então, vai através da leitura, lê muito para você identificar ali o que as pessoas estão falando, qual é o melhor sentido a seguir e você já ter um bolinho de fundos imobiliários para estudar, beleza? Que você vai específico. E outra forma, vai colocando os setores a quais, principalmente você que é iniciante,
Pega lá fundos logístico, ou fundos de laje corporativa, ou fundos híbridos. Só que aqui é mais complicado de você achar, né? Que seria, por exemplo, fundos que é focado mais na parte logística e de lajes corporativas, você consegue encontrar também, né? Só que aí você vai ter que acessar um por um e verificar os imóveis, mas aqui também tem, beleza? E dá um foco aqui naqueles que têm patrimônio líquido alto, pelo menos para quem está iniciando, que aí você já sabe que tem muitos imóveis, beleza? Vai olhando nessa lista aqui, seleciona aqueles que você acha mais interessante. Caramba, eu selecionei 10, mas eu só quero 5, né? Então seleciona esses 10, aí sim você olha quem? Dividend Yield, aquele que está pagando o melhor rendimento, ou aquele que está mais barato, perto do P sobre VP, ok? Então primeiro encontra os fundos bons, depois você olha os dividendos e depois, né, e juntamente com isso o P sobre VP, né? Aí você dosa ali na balança o que é mais interessante para você, dividendos altos ou comprar barato hoje para no futuro ele equalizar o preço ali, quem sabe pagar dividendos melhores. Então esse é o caminho que eu sigo para investir, que os maiores investidores em fundos imobiliários também seguem, beleza? Mas nós ainda temos mais etapas a ver, então a gente vai ver ainda o relatório gerencial, que a gente vai conseguir extrair muita informação boa. É essencial entrar no relatório gerencial para conhecer os imóveis, conhecer vacância, conhecer o tempo médio do contrato. A gente tem até um termo técnico para isso, o tempo médio de vencimento dos contratos. E também outro ponto aqui, os contratos, o reajuste dos contratos, se de fato está pela inflação. É interessante a gente olhar isso, beleza? Então esses pontos vão garantir que a gente certamente irá fazer boas escolhas. Talvez não vamos escolher o melhor, mas se a gente escolher bons fundos imobiliários, tá ótimo, não precisa mais do que isso, né? Você não precisa ter o melhor fundo imobiliário, né? Você pode ter uma carteira com bons fundos imobiliários, que um ou outro dessa carteira, em algum momento, será o melhor fundo imobiliário do mercado no momento, ok? Então isso que é importante, não se preocupe em escolher o melhor, e sim bons. Corra daqueles que são furada e escolhe aqueles que são bons. Se você fizer isso, certamente daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, os seus investimentos estarão lhe trazendo um bom retorno, ok? Então, espero você na nossa próxima aula e até mais.